Várias partes do planeta vêm sofrendo com o clima extremo e olha, para você ter uma ideia, esse foi o abril mais quente da história e o 11º mês consecutivo com recordes de calor. De calor, pelo menos na parte centro-norte, provocadas pelo fenômeno El Niño. Isso tem causado um certo desequilíbrio nas condições climáticas, como chuvas fortes e temporais na região sul e o tempo seco com clima desértico na região norte. E o Mato Grosso do Sul, por estar localizado na região centro-oeste do Brasil, tem sofrido com as duas condições. Vamos saber mais detalhes na reportagem de José Cunha. A onda de calor tem apresentado temperaturas bem acima do normal. Em alguns municípios, a média registrada tem ficado acima dos 40 graus, o que derruba lá embaixo a umidade relativa do ar, acendendo a luz de alerta para outros tipos de problemas, como, por exemplo, os incêndios florestais. Aqui no Mato Grosso do Sul, um dos setores mais impactados pela forte onda de calor que temos tido nos últimos dias é o setor da agricultura familiar. Sendo um residente de Aparecido do Taboado, eu acredito que deveria ser pensado na questão da arborização em áreas de lazer e espaços públicos. Boa tarde, somos estudantes do SESI e hoje viemos aqui para mostrar para vocês a praça, que não, como vocês podem ver, não tem árvore e também não tem uma criança em plena férias de verão. A gente conversou com a vizinhança e os pais das crianças disseram que não deixam eles virem brincar aqui por conta do calor excessivo, por conta do sol, e não tem nenhuma árvore para eles sentarem embaixo, não tem nenhuma sombra e o calor é muito excessivo. Então a gente percebe como a falta de arborização afeta e também prática de esporte e tudo mais, porque são coisas que acabam fazendo mal pra gente, calor excessivo. Que menino não dá quando andar descalço na areia dessa? Nossa, tá só 33 graus aqui, que delícia. Sendo um residente de Aparecido do Taboado, eu acredito que deveria ser pensado na questão da arborização em áreas de lazer e espaços públicos. Tendo, por exemplo, a Praça do Cidade Nova, que é o bairro em que moro. A praça foi implementada recentemente e, apesar de ter sido uma ótima aquisição para nós residentes do bairro, a praça não possui árvore alguma, o que impossibilita que nós moradores frequente a praça durante os horários de pico de sol, que geralmente é entre as 11 da manhã até as 4, 5 da tarde, pelo fato de, por exemplo, os brinquedos do parquinho estarem super quentes, os bancos também estarem super quentes, impossibilitando que a gente possa sentar. E até mesmo pela questão do calor extremo, que é prejudicial à saúde. E sendo assim, a população opta por frequentar a praça à noite. Então, acredito eu que a implementação da arborização em ambientes como esse ajudaria muito, principalmente o tornaria um ambiente mais fresco e saudável. Eu estava indo embora da escola com a minha amiga. Ela tava de bike e eu tava de a pé. Aí a gente tentou ir mais pela sombra porque tava muito calor, assim, só que tem lugares que não tem muitas árvores. Geralmente a gente opta por passar em lugares que tem mais sombras, mais árvores, porque esse dia o calor tava muito grande. Quando eu cheguei em casa, eu passei mal de tanto calor que tava. Eu fiquei o dia inteiro ruim. Minha cabeça tava queimando quando eu cheguei em casa. Onde era para ter plantações de árvores e mudas, as pessoas jogam lixo. Por isso essas áreas se tornam extremamente secas e não dá para plantar. Isso impede que as novas árvores sejam plantadas e também é preciso que a população ajude. O projeto de arborização foi criado por mim, Rani, pela Laura Dantas, pela Maria Eduarda, e tivemos o auxílio do nosso professor, que está com o nosso projeto de pesquisa, Moab, e com os aparelhos disponíveis pelo SESI e o transporte também, fomos até praças, locais com pouca arborização para medir temperatura, umidade, com o aparelho LabDisc, e também fomos em lugares que tinha consideravelmente bastante árvore para conseguir vermos a diferença. Não tá tão quente como se você ficasse no sol, que isso aqui esquenta pra caramba. E tem lugares que é impossível de brincar, de praticar esporte, como foi visto anteriormente. A areia é extremamente quente, não tem bebedor de água, não tem árvore por perto, então é muito complicado.
todas as temperaturas chegavam a 36 graus, até 40, 38, então nenhuma foi menor do que isso. Depois das nossas pesquisas, a gente bolou um plano prático, que ele vai ser feito com parceria com empresas, para poder ocorrer a arborização de Aparecida. Ele consiste em algumas etapas, a primeira sendo a preparação e limpeza dos terrenos onde vai ocorrer o plantio. Os terrenos de área verde, que deveriam ser as áreas verdes da cidade, acabaram virando terrenos baldios, então as pessoas jogam muito lixo lá. Então, antes de plantar as mudas, precisa sim limpar aqueles lugares e preparar o solo, para poder garantir a saúde da planta. Depois disso, vem a etapa do plantio mesmo das mudas, que deve ser feito seguindo um planejamento para garantir, de novo, a saúde da planta. Você não pode plantar uma árvore muito colada na outra, porque isso atrapalha o desenvolvimento das duas. Depois disso vem a fase de irrigação inicial e manutenção inicial, que é da planta mudinha mesmo até ela crescer e ficar um pouco maior, porque nessa fase ela ainda está muito jovem e precisa realmente da manutenção para ver se o enraizamento dela vai estar ocorrendo de maneira correta, se ela vai estar se desenvolvendo de maneira correta. Depois disso, vem a manutenção contínua, que muitas das vezes tem que vir dos cidadãos mesmo e da população, porque eles vão usufruir daquele espaço de lazer e daquelas árvores, e a gente vai conscientizar eles por meio de panfletos, palestras em escola para o cuidado dessas áreas.